Faça uma breve apresentação da sua candidatura para o sócio do Bahia. Vou aproveitar e fazer da nossa candidatura. Candidatura de Abílio Freire e Virgílio Elísio. Abílio Freire é um advogado há 20 anos, formado. Abílio Freire completamente apaixonado pelo Esporte Clube Bahia. E há 2 anos atrás resolvi começar a estudar sobre futebol. Levantada a possibilidade, a hipótese da gente participar, não como candidato inicialmente, mas participar apoiando algum candidato nessas eleições deste ano, eu resolvi estudar sobre futebol. E ali eu fui para a Universidade de Futebol, indicado por um amigo, onde fiz um curso e ainda faço alguns outros. Lá nós temos curso de gestão de futebol, já fizemos curso de marketing esportivo, já fizemos curso de especialização em direito desportivo, técnicas e táticas, fizemos curso de divisão de base e outros tantos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Aprendemos um pouco sobre a Liga Norte-Americana, sobre a Liga Espanhola, aprendemos também sobre o futebol na Inglaterra e nós estamos hoje ladeados, acompanhados por uma pessoa de excelência, uma pessoa que dispensa apresentações, que é o Virgílio Elísio. Virgílio Elísio, um homem de experiência de 40 anos, ligado ao futebol, que junto comigo, nós dois juntos, nós estamos preparados para fazer uma grande administração no clube. A administração é essa voltada prioritariamente para você, torcedor, que é igual a mim. Eu sou torcedor, tenho 46 anos. Há 30 anos sou torcedor de arquibancada. Sou aquele torcedor da Fonte Nova Antiga, sou aquele torcedor que já passou pelas situações daqueles sacos da cabeça, rolete de cana. Ou seja, nós já vivemos muitas coisas juntos do Bahia. E nós estamos saindo dessa arquibancada, representando a torcida, representando você, torcedor, e lhe pedindo essa oportunidade de poder fazer uma gestão, para que essa gestão fique marcada, para que essa gestão fique conhecida como um torcedor que geriu para torcedores e fez novamente o seu time forte e vencedor. Quais são os principais objetivos da sua gestão para os próximos 3 anos? Eu acho que, dentre os objetivos, nós podemos destacar 3. O primeiro é gerir para você, torcedor. O segundo é gerir para fazer uma divisão de base eficiente. Ou seja, queremos ter um centro de captação e formação de atletas de excelência, o maior do Norte e Nordeste. Vamos tentar fazer o melhor do Brasil, mas nos contentamos de a ser o melhor do Norte e Nordeste. E a terceira coisa, nós precisamos ter um time novamente dentro de campo aguerrido, um time que entre para ganhar. O presidente tem que acreditar, o vice-presidente tem que acreditar, os funcionários têm que acreditar, o técnico tem que acreditar, o torcedor tem que acreditar e o jogador tem que acreditar. O jogador tem que vir para cá, olhando o projeto e dizendo: eu acredito que eu posso ser campeão baiano, eu acredito que eu posso ser campeão da Copa do Nordeste, eu acredito que eu possa ganhar uma Copa do Brasil. Então, acho que esses são os 3 principais elementos que nós temos para gerir o clube. E com relação, principalmente ao torcedor, nós precisamos fazer uma releitura nessa relação entre clube, entre time e entre torcida. Precisamos fazer com que clube, time e torcida estejam caminhando juntos. Ou seja, o clube tem que manter a organização financeira e fiscal, o clube tem que passar a ter uma organização em contratações, o clube tem que não ter times, mas começar a ter equipes. Então, existe uma diferença entre time e equipe, entre chefe e líder. Nós precisamos avançar, precisamos ter um olhar empresarial, precisamos fazer com que o Bahia, o time, seja respeitado em campo, que ele tenha uma equipe forte, uma equipe vocacionada para entrar para ganhar as partidas, para disputar títulos para ganhar, para sermos campeões novamente. E sobre estes torcedores, o que nós prioritariamente temos que mudar é essa relação entre torcedor, Arena Fonte Nova. A Arena tem que entender: o torcedor é a razão de existir do Bahia. O Bahia é seu melhor cliente, então a Arena precisa tratar melhor o torcedor. Nós precisamos ter releituras nessa relação. Nós precisamos ter produtos diferenciados para o sócio, para o torcedor se interessar em ser e continuar sendo sócio. Nós temos o nosso planejamento, nós não precisamos fazer estudos, nós já temos. Tá? Eu acho que uma grande diferença entre as nossas propostas e as propostas de outros candidatos é que nós não precisaremos aprender muita coisa, porque é claro que a vida é um ensinamento contínuo. Ninguém pode ter a soberba de dizer que já sabe tudo, mas nós já estamos há 2 anos trabalhando. Essa é a grande diferença. Não precisamos fazer pesquisas, não precisamos fazer diligências, nós já sabemos. Nós somos torcedores, sabemos o que o torcedor quer.
Nós precisamos ter produtos que sirvam a todos os torcedores. Tem torcedor que ele quer estar com sua família no estádio, nós teremos o plano família. Tem torcedor que não pode ir a todos os jogos, nós teremos um plano só alguns jogos. O torcedor vai marcar os jogos que ele quer ir dentro de um campeonato brasileiro, ele já sabe que joga 19 partidas em casa. Nós teremos também instituído o torcedor, sócio-torcedor de baixa renda, onde ele vai pagar planos de R$ 10 e R$ 20. Nós teremos também o torcedor que pode pagar um valor maior. Quantas pessoas dizem, pago 40 porque é 40, fosse mais eu poderia pagar. Nós teremos esse produto. É claro que politicamente, ou seja, os direitos políticos de votar e serem votados, todos terão de forma isonômica, mas, obviamente, que essas faixas elas terão um tratamento diferenciado. Quanto mais você contribui, mais acesso a determinados brindes e participar de determinadas atividades você terá. Então, acreditamos que essa relação aperfeiçoada entre torcedor e clube, ela vai trazer, sem dúvida alguma, recursos para o clube, com uma adesão maior, e também ela vai trazer a possibilidade da grande massa que representa o Sport Clube Bahia se sentir inserida novamente no clube, participar da vida social, voltar a frequentar estádios. A lei que se chama Profut, 13.155, ela prescreve da obrigatoriedade de um clube ter uma política de barateamento de ingressos. No Bahia não tem. Ok, quem gere a Arena. Então temos que dialogar com a Arena e dizer, precisamos ter uma política de barateamento. Nós precisamos trazer a massa de volta para o estádio. Tem como fazer? Tem. Grêmio já mostrou que pode ser feito. Então é isso aí. Precisamos copiar as coisas boas e precisamos gerir para você, torcedor, pensando sempre nessa relação, para você se sentir bem, indo, estando e saindo do estádio. Como gerar novas receitas para o clube? Basicamente, existem algumas formas de gerar receitas. A primeira delas, por exemplo, é a economia. Você, no momento em que faz economia, você gera receitas para o clube. A outra, sem dúvida alguma, é através de uma diretoria de mercado, você ir buscar novos patrocinadores, investidores e anunciantes. Existe uma diferença conceitual entre esses três. E nós precisamos e já temos. Nós não podemos anunciar para até não sermos levianos, mas nós já temos empresas que se interessem em se tornar novos investidores, que se interessem em se tornar novos patrocinadores e novos anunciantes. E outro ponto também para trazer investimentos é você fortalecer a relação entre clube e torcedor para que tenhamos mais adesões ao sistema de sócios e para que esses sócios permaneçam aderidos. Não adianta você, por exemplo, trazer a solução mágica de, numa partida interessante, reservar uma quantidade de ingressos para que a pessoa se torne sócia e já vá para aquele jogo, porque nós sabemos que, na prática, a pessoa se torna sócia, vai para aquele jogo e depois não paga mais. Então, vamos parar de inventar soluções muito simples e vamos passar a dar realmente o que o torcedor precisa. E, por último, sem dúvida alguma, a melhor forma de trazer recursos para o clube é através de uma divisão de base forte. Minha gente, divisão de base é coração de clube. Profissional é vitrine, divisão de base é coração. É dali de dentro que nós vamos formar atletas para fazer vendas no mercado. Nós temos que enxergar um clube empresa. O clube ele precisa fazer o quê? Ele encontra jogador, ele forma o jogador e ele vende o jogador. Então, é isso que vai nos trazer um retorno financeiro acentuado. Para vocês terem ideia, não só clubes no Brasil como fora do Brasil, hoje tem nessa relação entre captação, formação e venda a sua maior receita. Então, um exemplo muito claro é o que acontece na Argentina com o River Plate. O River Plate vende praticamente 100 milhões de dólares ano de jogadores que sequer passaram pelo time profissional. Então, nós temos que trazer essa expertise. Nós já temos um plano de gestão de base completamente montado. Você pode acessar isso no nosso site. E lá você verá que, com esse fortalecimento da base, sem dúvida alguma, nós vamos gerar para o clube receitas. É óbvio que você não pode, num primeiro momento, pensar que vai gerar 20, 50, 100 milhões ano. Isso não existe. Mas você, com um trabalho paulatino, você com um trabalho contínuo, você já vai sim ter seu retorno e, acima de tudo, você começa a deixar um legado. E é esse legado, sem vaidades, que deve ser seguido pelos próximos presidentes. Quando digo sem vaidades, eu aproveito até para mostrar
a diferença entre uma administração egoísta e de uma altruísta, que é o contrário, como no nosso caso, em sendo vencedores na eleição. Por exemplo, o departamento financeiro atual, capitaneado pelo camisa 10 Marcelo Barros, será mantido integralmente. Que bom que estamos tendo a oportunidade de falar exatamente na TV Bahia, ou seja, no órgão interno do clube. Então, Marcelo Barros já está. Aproveito o ensejo de estar aqui, de estar no Fazendão, e já estou dizendo, Marcelo Barros e equipe, vocês só não permanecerão no clube em nossa gestão se vocês não quiserem. Gente, isso é demonstração de altruísmo, de querer bem ao clube, mexer no que está dando certo. Para quê? Vamos manter, vamos fazer com que o clube avance, vamos fazer com que as coisas aconteçam para melhor. Nós não podemos estagnar nem retroceder, nós temos que avançar. E é agindo dessa forma, deixando legados e enxergando que, acima de tudo, esse continuismo, seja lá por quem passar, sejam lá quais venham a ser os próximos presidentes, eles podem sim manter estruturas vencedoras, ainda que sejam implantadas por presidentes anteriores. Essa é uma grande prova, um grande exemplo daquilo que a gente pode fazer pensando num Bahia lá na frente, muito forte, e um Bahia realmente gigante do tamanho dos nossos sonhos. Quais são os seus planos para o Departamento de Futebol Profissional? O Departamento de Futebol Profissional, ele precisa ter alguns avanços. Então, dentre eles, hoje nós temos um departamento de análise de desempenho, onde prioritariamente se faz análise de jogos e se faz análise de desempenho de atletas. Nós precisamos avançar além disso. Nós precisamos, além de analisar jogos, atletas, nós precisamos também analisar mercado. E, gente, não é com 2 ou 3 pessoas que se resolve isso. Nós precisamos aparelhar este departamento, porque hoje ele trabalha com estatísticas e as estatísticas te levam a fazer melhores escolhas. A estatística, ela permite que você diminua sua margem de erro. E acho que, dentre as responsabilidades que já existem hoje no clube, responsabilidade fiscal e trabalhista, uma grande responsabilidade que também temos que implementar é a responsabilidade na contratação. E nessa contratação, nós precisamos ter o departamento de análise de desempenho e de mercado funcionando de tal forma que ele nos traga sugestões para posições, que ele possa averiguar jogadores indicados pelos técnicos e até por outras pessoas que participem, o próprio diretor de futebol, ou seja, por outras pessoas que estejam dentro desse departamento como um todo. Esse departamento tem que interagir entre si. Através dessa análise, nós diremos se esse atleta ele tem ou não condições de vir para o Esporte Clube Bahia, se ele tem um perfil que se adequa ao clube. Esse perfil, já adianto para vocês, o primeiro deles e mais importante requisito é o aguerrimento. Para jogar no Esporte Clube Bahia, o atleta tem que acreditar que ele pode ser campeão do Esporte Clube Bahia, porque nós estaremos acreditando. Nós precisamos que ele assim também o faça. O segundo é que ele tenha, seja de preferência, um atleta onde a gente possa negociar ele no mercado, ou seja, trazer ele por um valor, aprimorar esse atleta dentro do clube, fazer com que ele traga os resultados técnicos necessários e aí sim você terá uma valorização da equipe, dele próprio e provavelmente com a saída dele, que isso, minha gente, não adianta ter apego. Do mesmo jeito que o atleta não se apega à camisa, a camisa não pode se apegar ao atleta. Nós temos que ter muita racionalidade nesses momentos. Os que forem, que vão, que deixem saudades, mas deixem também os cofres do clube cheios, abastecidos. Então, é com essa política, com essa visão que nós temos que trazer para dentro do departamento de futebol esse tipo de análise. O mercado, ele não só controla como está o contrato dos atletas da casa com o clube, mas também ele fica monitorando os atletas pretendidos pela gestão que estiver no clube, nos outros clubes. Então, vocês sabem que a partir de 6 meses, antes do final de determinado contrato, a legislação já permite que se faça um pré-contrato. Então, se hoje existem jogadores que são pretendidos pelo clube e que eles têm um valor de compra, entre aspas, não existe mais compra de passe,
O que existe, na verdade, é aquisição de direitos econômicos. Mas este valor é um valor alto para investimento do clube. Talvez aguardando mais um pouco, a gente consiga entrar numa faixa, numa zona onde a proposta possa ser feita de uma forma melhor, de uma forma mais racional, equilibrada. Talvez até esse atleta já possa estar liberado para assinar um pré-contrato. E com isso nós estaríamos economizando dinheiro, nós estaríamos trazendo atletas com o perfil que pretendemos, com responsabilidade nas contratações e, acima de tudo, nós precisamos fomentar, nós precisamos fazer com que o clube, os gestores, os funcionários, os dirigentes técnicos e os atletas entendam: dá para ganhar, dá para ser campeão, dá, minha gente, para fazer isso. A diferença de recursos é grande, ok, é verdade, mas dá para você lutar, para fazer trabalhos melhores. E numa nessa ou em outra, como, por exemplo, nesse ano de 2017, nós tivemos aí uma grata surpresa de estarmos, e ainda estamos, temos menor chance, mas ainda temos a chance de irmos para a Libertadores. Esse programa está sendo gravado hoje, numa terça-feira, e nós ainda vamos ter no domingo a partida final entre Bahia e São Paulo. Ainda dá, mas nós sabemos que é uma grata surpresa. Nós precisamos transformar essa surpresa em algo recorrente e aproveitar o seguinte: numa próxima oportunidade, ao invés de estar pensando em ir para a Libertadores, nós temos que aproveitar a chance para ser campeões brasileiros novamente. Quais são os seus planos para a divisão de base? A divisão de base, nós pretendemos levar a divisão de base para Dias Dávila, aqui no Fazendão, com algumas reformas extremamente necessárias, inclusive que nessa rápida chegada já visualizei uma série de reformas, pequenas reformas que precisam ser feitas para adequar melhor o equipamento ao trabalho que aqui se desenvolve. Nós manteremos aqui no Fazendão o time profissional e o sub-20. Lá em Dias Dávila, nós vamos, através de verbas incentivadas, nós não vamos pesquisar como é que faz, não, gente. Nós já temos o projeto pronto. Precisamos apenas estar na condição de presidente e de vice, eu e Virgílio, para que tenhamos legitimidade de apresentar esse projeto representando o Esporte Clube Bahia perante o Ministério dos Esportes. Lá nós vamos buscar verba não só para as reformas necessárias lá na cidade tricolor, que hoje são orçadas em valores superiores a 15 milhões de reais, algo em torno de 15 a 20 milhões, e nós sabemos que o clube não tem condição de fazer isso, e lá nós vamos desenvolver o nosso centro de captação e formação de atletas. Pretendemos fazer o melhor ou um dos melhores do Brasil, mas seguramente o melhor do Norte e Nordeste. É importante frisar que tem professor Pardal dizendo que vai levar recursos de parcerias para o CT de Dias Dávila. Gente, isso não é verdade. Não tem como levar recurso com parceria alguma para lá. Pensem aí em qualquer atividade hoje, qualquer atividade empresarial, que a empresa tenha interesse, através de name right, através de qualquer outra possibilidade de marketing, ou mesmo no mercado, de colocar o seu nome para fazer um investimento de uma ordem dessa dentro de um centro de treinamento. Centro de treinamento, onde tem uma visitação pequena de torcida, onde tem uma visibilidade de imprensa pequena. Então, pensem aí, qual seria o empresário que faria isso? Então, vamos parar com isso. Não vai ter verba, não vai ter ninguém para querer ir lá. Seria uma cervejaria? Cervejaria teria o nome de um centro de treinamento? Seria uma fabricante de automóveis? Seria um shopping center? Por favor, gente, vamos parar com isso. Vamos tratar o torcedor com seriedade. Vamos falar sobre Bahia com seriedade. Vamos parar de inventar. Tá? Lá no CT de Dias Dávila, nós temos apenas uma única oportunidade, uma única possibilidade, é levar verba através da Lei de Incentivo aos Esportes. Porque existe anualmente mais de 200 milhões que estão disponíveis para que você apresente o projeto e que você, então, possa, inclusive, fazer reformas no equipamento. Só tem um problema. A lei exige que este dinheiro seja destinado para formação. Você não pode utilizar o dinheiro para times profissionais. Então, minha gente, infelizmente, nós não temos como ir com o time profissional. Ainda que quiséssemos, não temos como ir com o time profissional para Dias Dávila. Por quê? Porque a legislação proíbe.
Então lá nós teremos somente a divisão de base. E vamos fazer, sim, investimento em escolinhas. O Bahia não precisa estar com portas abertas para atletas. O Bahia deve e estará com portas escancaradas. O Bahia não é lugar para privilégios, o Bahia não é lugar para perseguições, o Bahia é lugar para oportunidades. E as oportunidades são do próprio Esporte Clube Bahia. O que nós queremos lá em Dias Dávila é fazer isso, uma grande oportunidade para que nós possamos captar, formar atletas e passarmos a ganhar dinheiro com essa atividade, porque é através dela que nós vamos perenizar a permanência do Bahia numa primeira divisão, em razão desse fluxo financeiro que é gerado anualmente, que pode ser gerado trimestralmente, ou seja, negócios serão feitos lá, e é com isso daí que a gente pensa, sim, em ter uma divisão de base, acima de tudo, formadora. Em divisão de base, pelo menos até o sub-17, nós não teremos preocupação alguma em ganhar títulos. A nossa preocupação é em formar atletas ambidestros, que chutem com as duas pernas, atletas que conheçam regras de futebol, atletas que saibam fazer cabeceio defensivo, cabeceio ofensivo, atletas que saibam jogar em determinada posição e pelo menos em mais uma, atletas que tenham um perfil físico que interesse também a clubes da Europa, a clubes internacionais. Enfim, nós estamos preparados para fazer e temos já o projeto pronto para desenvolver essas atividades e fazer, sim, um grande centro de captação e formação de atletas. Faça as considerações finais e divulgue como o sócio pode conhecer mais sobre o seu plano de gestão. Falar em plano de gestão, Tony, é excepcional, porque o plano de gestão, eu acho que ele formaliza as intenções dos candidatos perante a uma futura administração. Então, minha gente, faça o seguinte, eu vou pedir voto para mim, para Virgílio, claro, eu acho que é a nossa obrigação nesse momento, mas faz o seguinte, enquanto você, consumidor não, torcedor consciente, você torcedor consciente, você precisa de fato conhecer os planos de gestão. O nosso você vai no seguinte, www.abiliofreire.bahia.com.br abiliofreire.bahia.com.br. Lá você vai ver uma aba Projetos, você vai clicar e vai ter acesso aos nossos projetos. Faz o seguinte, compare esses projetos, leia os projetos, verifique que o nosso é um projeto que ele traz a compreensão de todos os pontos necessários para a administração de um clube, futebol, marketing, financeiro, jurídico, social, estratégico e de mercado. Você não verá isso em outros projetos. Eu estou falando de projetos, eu não estou falando de pessoas, mas os projetos que foram apresentados pelos outros candidatos, eles não trazem, eles não contemplam da mesma forma que o nosso. Acho que isso é uma bela forma de nos apresentar e de nos despedir, dizendo a vocês que estamos prontos para fazer uma grande gestão. Com relação às pessoas, eu não tenho dúvidas, todos os candidatos desse pleito amam o Bahia, que eu acho que é algo muito importante. Eles têm uma história relacionada com o Bahia e eles querem o melhor para o Bahia. Eu não tenho dúvidas com relação à boa vontade de cada um, à boa fé de cada um. Agora, com todo respeito, modéstia à parte, eu e Virgílio estamos um salto à frente. Eu e Virgílio, analisados principalmente enquanto dupla, nós temos conteúdo e experiência. Ou seja, nós temos aquilo que é necessário para gerir o clube. Nós temos amor, conteúdo, experiência, história, ligação, vivência, inteligência, verdade. Então, minha gente, pensem bem. Minha gente, analisem e não deixem de fazer a sua escolha. Não deixem de escolher chapa 10. Nós escolhemos 10 porque escolhemos 10. 10 é um número tem um simbolismo muito grande no futebol. Camisa 10 é craque. E nós achamos que o camisa 10 é você, é o torcedor. Por isso, no nosso projeto, você verá que existe um tópico chamado Torcedor Camisa 10. Nós pretendemos, com uma estratégia de marketing, retirar a camisa 10 do Esporte Clube Bahia. A camisa 10 do Esporte Clube Bahia agora vai ser vestida por você, pelo torcedor. Quando nós formos fazer campanha chamando você para o estádio, nós vamos dizer, precisamos da presença de você, que é torcedor camisa 10. Então, vem com a gente. Olhem, isso aqui tem um formato de um coração.
Deixa o coração vencer o medo. Quando você analisar todas as falas, quando você tiver o equilíbrio de observar todos os planos, você vai ver, o nosso é muito melhor. Não é pouco, não é muito melhor. O nosso ele tem um enfoque empresarial, ele tem um enfoque profissional, ele tem um enfoque vocacionado para você, torcedor. Então, a única coisa que vai restar para você é o receio, é o medo. Será? Mas disseram que, e se? Gente, deixa o coração vencer o medo. Existem mecanismos reais de controle. Nós queremos, inclusive, através do aplicativo que nós vamos colocar à disposição para a torcida, que desde o primeiro nível de acesso de torcedor que sequer seja sócio, vocês acompanhem já em tempo real todos os gastos da administração. Ou seja, cada um de vocês, com a transparência que queremos lhe dar, cada um de vocês poderá ser um auditor das contas do clube. Então, gente, isso é a maior prova de desapego, é a maior prova da vontade de estar junto com vocês, dialogando, ter vocês próximos a gente. Nós vamos criar também um comitê. Nesse comitê nós teremos reuniões mensais, onde estarão presentes presidente, vice, toda a diretoria e representantes das torcidas organizadas, grupos de torcedores, grupos institucionais. É o nosso momento de diálogo, é o nosso momento de fortalecimento, é o nosso momento de mostrar que juntos somos mais fortes. Contamos com você, dia 10, dia 9, vote 10. Vote Virgílio e Abílio e vote também na nossa chapa para conselho. É preciso fortalecer o conselho. 110 são torcedores como vocês. Espero vocês lá na Fonte Nova para poder dar um abraço e no final, depois das 17 horas, comemorar juntos com o nosso triunfo, com o triunfo do Sport Clube Bahia, por um Bahia forte e vencedor. Vote 10 e 110. Um abraço a todos.